Olá, meu nome é Mara Verzignasse e bem-vindo ao meu canal. Você já é inscrito no meu canal? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e alta performance e posto conteúdos muito bons por aqui para você. E hoje eu quero conversar contigo sobre pessoas controladoras. Você convive com alguém que você acha que é uma pessoa controladora? Ou você se considera uma pessoa controladora? Então segura que eu vou passar para você as características de pessoas controladoras e o que você pode fazer para melhorar isso por aí. A primeira coisa que nós temos que entender é que pessoas controladoras, normalmente elas não percebem que são controladoras. E muitas vezes elas dizem, eu sou assim, esse é o meu jeito. E também o controle muitas vezes vem atrelado ao perfeccionismo. E elas atribuem tudo isso, controle, perfeccionismo, ao modo de se comportar, muitas vezes dando a entender que isso se trata de uma virtude. E podem muitas vezes estar sufocando o ambiente onde elas estão inseridas. Então vamos entender algumas características do controle. Primeira coisa que nós temos que dizer é que pessoas controladoras normalmente são muito rígidas. Como assim muito rígidas? São pessoas que têm dificuldade de negociar e têm aqueles pontos de vista muito extremos. Preto, branco, frio, quente, bonito, feio. Pouca flexibilidade de pensamentos e uma rigidez muito grande de conceitos. Primeira característica das pessoas controladoras seria isso. Outra característica das pessoas controladoras que muitas vezes elas não percebem, elas nem sabem e quem está perto também não percebe, mas normalmente pessoas controladoras têm muita insegurança. Isso mesmo, uma característica das pessoas controladoras é a insegurança. Mara, como assim? Normalmente as pessoas controladoras elas têm uma insegurança muito grande instalada ali e vem daí a necessidade delas controlarem. Sabe aquele colega de trabalho que diz que só ele sabe fazer e ninguém mais pode fazer e ele não delega? Aquele chefe que você está ali disponível e ele não delega? Uma pessoa que toma conta da casa e tem muita dificuldade, muitas vezes é uma insegurança que está ali. O quê? A insegurança de não ser notada, se alguém fizer aquela tarefa, a insegurança de ser trocada, a insegurança de repente não ser reconhecido, se eu passo esse posto para alguém, eu não sou mais valorizado. Entende? O controle muitas vezes demonstra insegurança, tem uma raiz na insegurança. Então, você vê o controle aqui e lá atrás, o que nós temos? Uma pessoa insegura. Ela é insegura, por isso que ela controla, por isso que ela não delega, por isso que ela não confia, por isso que ela tem vontade de controlar tudo que está em volta dela. Outra característica de pessoas controladoras, elas são muito pouco tolerantes ao estresse. Ou seja, as coisas começaram a sair do controle delas, o quê? Elas começam a, literalmente, sair do eixo. De repente, aquele ambiente estressante, coisas que exigem um maior manejo mental delas, são muito pouco desenvolvidas sob o ponto de vista da inteligência emocional. Se algumas coisas começam a acontecer, sair do controle dentro do ambiente, coisas começam a ocorrer diferente daquilo que elas tinham planejado, esquematizado, elas simplesmente se desmoronam. Por quê? Porque o controle está ali. Eu planejei isso tem que estar aqui e sair dessa forma. Então elas são muito pouco adaptáveis e têm muito pouca resistência ao estresse e à pressão. Outra coisa que normalmente as pessoas controladoras são pessoas que têm muito pouca autoestima. Eu sei que pode ser difícil nós falarmos isso aqui, mas dificilmente uma pessoa muito controladora está com a autoestima em alta. Normalmente são pessoas que têm autoestima em declínio, ou seja, baixa autoestima. Como elas têm uma pouca validação de si, elas têm essa necessidade de controlar as coisas, de terem o perfeccionismo delas demonstrado ali, e aí elas se sentem mais felizes e principalmente mais importantes por conta de tudo aquilo que está saindo dentro
daquilo que elas planejaram e nada está saindo do controle. Eu sei que muitas vezes pode ser complicado a gente estar dizendo isso aqui, mas é real. Muitas vezes a necessidade de controle pode estar ligada à baixa autoestima. Mara, como é que eu faço para melhorar tudo isso? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o controle não nos leva a nada. Não nos leva a nada. Gente, nós não controlamos nada. A ideia do controle, ela é falsa. Nós não temos controle em nada. 30 segundos depois eu não sei o que vai me acontecer, nem ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, é um exercício. Nós temos essa condição de nos educarmos e entendermos que nós temos que deixar outras questões. Então, se você percebe que você é uma pessoa controladora, isso está ligado a quê? A sua autoestima, trabalhe essa questão em você. Se você é uma pessoa controladora, isso está ligado à sua segurança, ou seja, você entendeu que você é uma pessoa insegura, trabalhe isso em você, porque o controle só está lá em cima, é a ponta do iceberg, mas ele tem raízes muito profundas que podem, inclusive, estar trazendo prejuízo em outras áreas da sua vida, sufocando quem está próximo a você. E principalmente você tem condição de ser muito mais feliz, porque quando você é uma pessoa controladora, você tem muitas variáveis perto de você que se aquilo não acontecer, se aquilo não acontecer, se aquilo não acontecer, ou se tal coisa acontecer, tudo isso te deixa infeliz, tudo isso te deixa triste, tudo isso, enfim, para você se sentir bem é muito mais difícil. Então, entenda de onde vem essa necessidade de você ter o controle, se o perfeccionismo também está instalado aí. Como é que você está demonstrando isso para os outros? Ou, de repente, como é que você está se privando de bons momentos, de ser feliz e, principalmente, de usufruir tudo aquilo que você pode, desfrutar de tudo que você pode, qualidade de vida, tranquilidade, melhorar, inclusive, o quê? Muitas vezes até a ansiedade, porque muitas vezes as pessoas controladoras são pessoas ansiosas, porque elas jogam tudo pro lado de fora. Se tal coisa acontecer, eu fico tranquila. Se tal coisa acontecer, eu fico bem. Isso dispara a ansiedade. Então, assim, entenda. Agora, se você convive com uma pessoa controladora, tudo começa com um posicionamento. Muitas vezes, pessoas controladoras, se elas não entendem que ali existe um limite, que elas não têm condições de ultrapassar, ou seja, que ali existe um limite e elas, de repente, podem ultrapassar aqueles limites, então elas vêm ali presas fáceis. Não seja uma presa fácil de uma pessoa controladora. Aprenda a impor limites. Se você não impõe limites, aquelas pessoas que são controladoras provavelmente vão entender que elas podem ir avançando, avançando, avançando de um modo a te esmagar e principalmente a controlar você, as suas atitudes, a sua própria vida. Então, se posicione, tenha esse posicionamento, diga para elas, eu não gosto, eu entendo, mas eu não me sinto bem com essa atitude, eu não me sinto bem em ser controlada, eu estou entendendo que você está tentando me controlar e eu acho que as coisas não têm que ser por aí. É uma questão, muitas vezes, de posicionamento. Mara, não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Eu tenho relatos de clientes que realmente assim convivem em ambientes ou com pessoas que são muito controladoras, mas tudo isso pode ser muito bem trabalhado. Você tem condições de sair dessa posição de impotência e não ser controlado por ninguém, tá bom? Você já me segue no Instagram? Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu entrego conteúdos muito bons, fantásticos lá e vou ficar muito feliz em interagir com você lá também. Dá um like, o seu comentário, para mim é muito importante. Quando você dá um like nesse vídeo, você diz pro YouTube para ele entregar esse vídeo para outras pessoas, porque aqui tem um conteúdo de qualidade. Eu te agradeço, beijo no seu coração e aqui ninguém conta historinha não. Nós vamos avançar.